Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa e também comemorando nessa semana e nesse mês 7 anos de Cultura Geral. Cultura Geral que nasce com essa proposta de discutir esses campos dos saberes, também das relações sociais que a gente tem no Brasil, na América Latina e às vezes no mundo mesmo, né? Como foi o aniversário de 5 anos, nós discutimos as questões periféricas, as questões globais também. E hoje não poderia ser diferente, né? Nessa semana, nesse mês de aniversário do Cultura Geral, a gente está trazendo a Eleia Mercúrio, que vai trazer para a gente uma conversa muito bacana, que está bem na gênese do programa, quando nós tínhamos um dia do programa em rádio, que era liberdade de gênero, né? e diversidade sexual. Eu acho que é tão importante a gente falar disso, ainda mais hoje, né? A gente tem 7 anos discutindo a mesma coisa, com olhares diferentes, com olhares iguais, mas é sempre uma luta, sempre uma atividade muito importante. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas, que mais segregam pessoas também nesse campo. E há que se falar que existe também dentro dos próximos movimentos um apartamento, esse apartheid assim, de pessoas também que não se identificam ou que também não se comunicam entre a Zona Sul e a Zona Norte, e a periferia e a área nobre e tal. Então, eu acho que todo esse contexto que a gente traz aqui no programa, desculpe todo esse discurso, mas é importante porque está desde o início do programa, no primeiro semestre de 2015, quando nós começamos a fazer, o segundo semestre de 2015, quando nós começamos a gravar no rádio o Cultura Geral. Eleia, muito obrigado por você nos receber, topar essa conversa. Eu acho que é tão importante e tão necessária nos dias atuais falar desse assunto e trazer esse assunto mais uma vez para as telinhas da TV, para as ondas do rádio, que depois vai virar podcast e por aí vai. Eu que agradeço o convite, espero contribuir com esse debate, que ele é assim, muito importante, muito pertinente. Eleia, primeira coisa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né, que é importante, traz um olhar também humanizado, né, e também crítico da sociedade que a gente vive, das situações que a gente vive e também desse contexto de liberdade de gênero, liberdade sexual, liberdade de uma forma geral, né, que a gente precisa também pontuar e pôr o dedo nessa ferida. O que é esse livro? Como que você traz a sua escrita nesse contexto? São 2 livros, né? O primeiro que eu publiquei de maneira independente, que é uma antologia de contos, e o segundo que eu publiquei através de uma editora, vencendo um concurso de literatura LGBTQIA+, né? Então, o primeiro é o Transadas, o segundo é o Queens. Transadas, você usou uma palavra que acho que representa muito o livro Transadas, que é a palavra liberdade. São 9 histórias protagonizadas por mulheres que amam mulheres, mulheres cis, mulheres trans, e o tema da liberdade, a liberdade de viver a sua sexualidade de uma maneira saudável, sem todas essas coisas que acabam formando o nosso mundo imaginário, né, que são as questões que a sociedade nos traz, as questões das violências, dos preconceitos e de todas as barreiras, né, que esse mundo LGBTQIA+ fóbico coloca. Eu acho que eu deixo isso de lado para falar de liberdade. Então, liberdade dessas vivências, sem questionamento. São mulheres bem resolvidas, todas querendo, com exceção de uma história, tá, que a gente tem uma questão ali. No resto, são encontros saudáveis e de bem-estar entre mulheres que amam mulheres, né? E aí com panos de fundos variados. E Queens já é um romance
que tem aí uma protagonista com questões de aceitação da sua sexualidade por conta de uma violência sofrida na infância, né? E ela lidando com isso, lidando com uma pessoa por quem ela foi anos apaixonada e nunca conseguiu se declarar, e aí reencontrando essa pessoa, ao mesmo tempo em que ela está apaixonada por uma outra pessoa, e como é que tudo isso se configura, né? Eu acho que, enquanto Transadas fala muito da liberdade da gente ter vivências saudáveis, né? E aí, na escrita, eu me preocupo com a representatividade de uma vivência saudável, para que a violência não seja a única coisa que constitui o nosso imaginário, porque ela não é. Em Queens, eu já trago uma personagem que ela tem uma trajetória de amadurecimento pessoal. E aí, algumas vezes eu falo dos mesmos temas sob óticas diferentes, né? Então, Transadas é um livro que vai falar de não monogamia, por exemplo. Queens também vai abordar esse tema, mas Queens vai abordar esse tema de uma maneira mais densa, mais profunda, olhando para os dois ou para os muitos lados dessa questão, né? Então, acho que a gente tem um livro aí para celebrar as nossas vidas enquanto vidas de existência saudáveis possíveis, e um livro para a gente olhar para as nossas vidas com algum grau de identificação com dilemas, com questões do mundo, com questões internas, e como é que a gente equaciona isso tudo. Leia, uma das coisas que traz também nesse contexto social que a gente está vivendo é o desafio, né, de ter reconhecido a sua... Não sei se eu posso falar que é reconhecido, porque quando a gente busca, o Foucault fala muito isso, né? Quando você busca alguma coisa, você está validando uma coisa maior do que aquilo que você pretenderia ser. Então, você precisa da validação do outro, né, para você existir. E eu acho que não é essa a proposta, né? Mas, de qualquer forma, como a gente está em campos sociais iguais, porém diferentes, iguais porque estão todo mundo dentro do mesmo conteúdo social e dentro do mesmo contexto, mas com realidades diferentes. Como que você lidar com tudo isso? Porque, por exemplo, são várias realidades diferentes. O Safato fala aqui em uma outra oportunidade exatamente sobre isso. São várias situações, são várias democracias, ou uma democracia que tem em cada lugar. E tem lugares que a democracia nem chegou até hoje, por exemplo, na periferia, na transexualidade, na homossexualidade, né? Essas questões, assim, por exemplo, da pessoa falar que aceita o filho da forma que ele é, mas na hora de votar, ele vota na ultradireita, sabe? Então, assim, é o inconsciente que fala naquele momento e tal, né? Como é que lidar com todo esse desafio, Eleia? Olha, eu diria que a gente depende da validação do outro até a gente fazer terapia, né? Depois que a gente faz terapia, a gente começa a depender menos disso, né? Mas são muitas diversidades dentro do tema, né? Quando a gente fala assim, diversidade LGBTQIA+, né? Se a gente pegar uma dessas siglas, pegar a sigla G. Agora tem P também. Agora tem P, que são os pansexuais, né? Se a gente pegar uma dessas siglas, vamos pegar os bissexuais, a gente vai ter isso tudo que você falou. A gente vai ter bissexuais pretos, bissexuais brancos, bissexuais homens, bissexuais mulheres, bissexuais de classes sociais mais pobres, da periferia, bissexuais da Zona Sul carioca, a gente vai ter bissexuais transgêneros, bissexuais cisgêneros, né? E para cada pessoa a vivência vai ser muito particular. Mas eu também arrisco dizer aqui que para cada pessoa a vivência é particular, ponto, né? A gente tem um escopo social que define, predestina algumas coisas, né? Por exemplo, eu digo que enquanto mulher branca e cis, eu estou protegida por esses dois escudos, né? Por ser branca e por ser cisgênera. Então, tem dois escudos me protegendo. Mas eu sou mulher numa sociedade que é machista, eu sou lésbica numa sociedade que é lesbofóbica. Então, a gente tem, sim, todas essas particularidades, elas são muitas. E colocar isso na escrita é nunca alcançar todo mundo, porque é impossível. É tentar buscar algumas dessas vivências, né? Então, o Transadas, que tem 9 histórias, eu acho que ele abrange um coletivo maior aí de identidades. Então, a gente tem desde da menina que mora debaixo de uma marquise no centro do Rio de Janeiro
e que está no dia do casamento dela. Ela vai encontrar com essa noiva dela, que também mora na rua e que demora a chegar porque teve um problema ligado, né? A gente sabe que as mulheres que vivem em situação de rua, elas estão muito vulneráveis aos piores crimes de violência contra a mulher, né? Então ela vive um problema dessa violência contra a mulher no dia do casamento, demora a chegar, então a gente tem toda a preparação para esse casamento e de repente um momento em que ele quase não se concretiza, né? Até uma mulher lésbica, muito bem resolvida com a sua sexualidade e rica, e que vive em ambientes onde supostamente existe uma maior escolaridade, um maior nível de renda, né, uma maior aceitação. Estou falando de renda porque a gente vive no mundo capitalista, né? Então a renda ela dita muito o que você pode e o que você não pode, né? Mas ao mesmo tempo ela se depara com uma outra violência, né? Que é uma violência do feminicídio, que é uma violência do patriarcado, dos ciúmes, né, de um crime passional. Ela, de repente, está envolvida ali no meio de um crime passional. Então, as vivências são muito específicas. Tentar trazer isso na literatura é, sim, falar de 0,00001% de vidas e deixar os 99,999 de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, quando a gente pensa, né, em ser humano, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente também tem tudo aquilo com que a gente pode se identificar no outro, né? E aí eu vou falar da minha experiência enquanto leitora, que eu consigo me identificar com personagens que são homens, com personagens que são héteros, com personagens velhos, com personagens jovens, né? A gente sempre tem ali pontos de convergência. E o que são esses pontos de convergência? São aquelas coisas que falam do nosso lado mais humano. O que é o nosso lado mais humano, né? São os nossos desejos, são os nossos temores mais profundos, são os nossos amores, né? Os nossos sentimentos. Por isso que um Shakespeare, por exemplo, um Romeu e Julieta, ele é eterno e ele é reescrito, né? Sob outros cenários, né? Muitas e muitas vezes, né? E vai continuar sendo, porque isso é universal, né? O amor é universal, o não poder amar alguém por algum motivo, isso também, né? É universal, esse impedimento, esse querer e lutar por isso, e todas as artimanhas que a gente inventa no meio do caminho para isso, né? Então, eu acho que é aí, sabe? Eu não vou conseguir retratar ali ninguém na íntegra, mas eu vou conseguir, sim, criar esses pontos de convergência com os leitores, com as leitorias, com as leitoras. Vamos ser mais abrangente, né? Leia, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que cabe muito bem para esses dias que a gente tem, dias mesmo, esses dias de terror que a gente tem vivido, que óbvio, você é lésbica e tal, mas você é mulher também, e assim, as violências elas se encontram, né? E às vezes é dupla, tripla, porque é não aceitação, mas aí você é lésbica, aí tem preconceito, e aí você também é mulher, aí você é bonita, aí você tem uma série de coisas que acontecem em cima disso, dessas realidades. Como é que é lidar com tudo isso? Assim? Lidar com tudo isso no contemporâneo, né? Bem no contemporâneo, mas bem dentro de uma realidade que a gente está vivendo de América Latina, de mundo e principalmente do Brasil, que ainda está vivendo essa amarra tão forte, né, desse crescimento. Eu tenho chamado isso há muito tempo de empoderamento da ignorância. É um bom termo. Né? O Theodor Adorno fala que, nos estudos dele, que tem um momento da sociedade que é a ascensão do medíocre. Né? Essa ascensão do medíocre, ela vem já desde o início do século passado, né? E a gente está vendo isso aflorar agora, sim, no mundo inteiro, como que essas coisas saíram assim, do bueiro, né? Como que é viver tudo isso, assim? É uma merda. Falando com uma palavra nada científica e bastante empírica, é uma merda. Estava conversando com um amigo esses dias, e aí tinha um grupo de mulheres, e todas falando, né, de assédios que sofrem diariamente, e aí ele disse, mas isso acontece com vocês todos os dias? E aí nós viramos para ele como se aquilo fosse óbvio. Sim, todos os dias. Eu estou nesse momento aqui, né, terminando um relatório sobre uma pesquisa a respeito da percepção dos homens
sobre o assédio, né? E fica muito claro ali nessa pesquisa que a percepção que as mulheres têm do assédio que é vivido é diferente da percepção que os homens têm do assédio que é cometido, né? Por exemplo, a maioria dos meus respondentes, eu digo a maioria se eu estou falando de 90%, acham ok virar para ver uma mulher passando na rua, mas acho que ninguém tem a dimensão, né? Ninguém, eu digo, que pratica isso, tem a dimensão do quanto isso fere a gente, do quanto isso coloca o nosso corpo, a nossa existência, num lugar a serviço de, né? A serviço, corpo da mulher a serviço dos homens, né? Então, é uma merda, sendo o mais sucinta possível. E sim, essas violências, elas se encontram muitas vezes, né? Eu, recentemente, participei de uma roda numa universidade sobre violência de gênero e rotas de resistência, né? E eu comecei falando a respeito de algumas violências que eu vivi. Então, desde as que eu vivi muito nova, até as que eu vivi na semana passada, quando eu tô com a minha namorada entrando no shopping para comprar uma coberta, e uma senhora muito distinta, né, uma típica cidadã de bem, passa por nós, a gente está de mãos dadas, e ela, baixinho, assim, só para a gente ouvir, diz assim, que nojo. É isso, né? Claro que tem dimensões dessas violências, né? Essa que eu trago aqui é um exemplo, eu não diria mais leve, mas eu diria um exemplo com o qual a gente lida tanto que a gente se acostuma um pouco, né? Mas tem sim as violências mais graves. Existem as violências também, né? Que particularmente um grupo específico de lésbicas, que são aquelas que performam menos feminilidade, vão estar suscetíveis, as lésbicas pretas, e aí a gente só vai estendendo esse nosso leque, né? Mas, resumindo, é ruim, é muito ruim. A gente acaba, que eu acho que isso é uma coisa que a maioria dos homens não sabe o que é, né? A gente acaba deixando de fazer coisas que gostaríamos de fazer por medo de. E deixar de fazer algo é muito ruim, né? Quando você deixa de fazer algo, é a tua liberdade que está em jogo, né? Você quer fazer uma coisa, mas você não pode. Você não pode porque o medo da violência, né? E o quanto isso interessa também, né, para um sistema, né? Como é que isso é interessante para esse sistema? Porque também a manutenção dessa violência parece interessar, né? E é esse que é o grande ponto dessa discussão. Mas nós vamos fazê-lo no segundo bloco. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta conversando com a Eleia. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse ponto específico, que é o controle da subjetividade e o desejo. Eu acho que isso está tudo interligado nesse mundo neoliberal capitalista que a gente vive, e que coisifica todas essas relações, não só a do homem, mas também, principalmente, a da mulher. Objetificando a mulher e o corpo da mulher, obviamente que isso tem um custo e tem também um projeto, né? Um minutinho só, não saia daí. Viu, Eleia? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, completando 7 anos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu vou ficar aqui. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias.
Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Eleia. A Eleia é escritora, lésbica, ativista, amiga da minha amiga Nanda Pusta, né? Já trocamos algumas coisas aqui. Eleia, e a gente estava falando no primeiro bloco finalizamos o primeiro bloco sobre essa construção, né? Entre o desejo e esse momento que a gente está vivendo assim de coisificação, né? É a coisificação da felicidade, é a sociedade da performance, né? É a amplificação de tudo. Que eu faço essas pautas aqui, mas eu sou machista também, tá? Porque o homem que falar com você que não é, corre dele, porque Sim. pode correr a léguas, né? Porque a gente não percebe. É aquilo que você falou no primeiro bloco, né? Que é essa desconstrução do que foi feito nessa construção do sujeito. Ou seja, daqui umas 2 gerações eu devo estar melhor. Daqui umas duas encarnações, aliás, eu devo estar melhor. Ah, eu também. Então, mas eu acho que vale a pena muito falar sobre isso, sobre essa, não só a coisificação, né? Que sempre existiu no campo feminino. A mulher sempre foi objeto de desejo. Isso não vai acabar assim da noite para o dia, mas isso é um projeto. Porque, por exemplo, quem aguenta as agruras todas que é sufocante nesse mundo patriarcal e capitalista, sempre esbarra no mundo feminino, né? Seja ele em todas as questões, inclusive nas loucuras, por exemplo, de um parto, né? Que nós vimos agora. Então, assim, olha, quase que eu falo um palavrão aqui. Mas é uma tragédia, vamos dizer, tem que trocar a palavra, uma tragédia contemporânea. Como que você vê essa coisa dessa coisificação do corpo da mulher, a coisificação da mulher e a coisificação também do desejo, ou seja, o desejo é normal, o desejo é normal, obviamente que é normal, todo mundo tem desejo, mas essa coisa do não respeito às individualidades, do não respeito essa falta de ternura, né? Que isso tudo também tem a ver, sempre existiu, mas agora está muito mais amplificado porque foi liberto o mundo perverso dos perversos que estavam aí na penumbra, né? Como que você se vê nesse campo todo? Como é que você pode me ajudar, por exemplo, né, nessa desconstrução? Eu acho que quando o desejo ele invade os limites do outro, isso está totalmente conectado com a coisificação de algumas existências, né? Não só da mulher, mas de outras também, né? Das pessoas pretas, né? A gente tem uma herança que é colonialista, que é racista, que é patriarcal. Quer dizer, o mundo ele é constituído, né, em todas as suas estruturas macro e micros para os homens brancos, héteros, cisgêneros. E de preferência da Europa, dos Estados Unidos, né? O homem eurocêntrico. Padrão de beleza. Pois é. E aí todas as outras existências estão a serviço, né? Escutei esses dias uma professora da Unirio dizendo, Priscila, o nome dela, ela dizendo de uma vertente do feminismo, porque são muitos feminismos, né? Uma vertente que é o ecofeminismo, e como essa vertente está estudando a relação da natureza com o corpo da mulher, no sentido de que a natureza, como é que a gente chama a natureza, entre outras coisas, né? De recursos naturais. Então, a natureza é um recurso. E o quanto também que o corpo e a vida da mulher se tornam um recurso para o capitalismo, né? Isso já não é mais ela falando, isso já é Silvia Frederici no livro Caliban e a Bruxa, né? Quem é a escrava do capitalismo? É a mulher. Ela é aquela que reproduz, que gera vida, que educa essa vida, que prepara essa vida para o capitalismo, para esse sistema, para que ele continue existindo, e ela não ganha nada com isso.
né? O trabalho doméstico, a maternidade, nada disso. É como se a mulher já nascesse por si só, com vontade de ser mãe, com a vontade de criar filho, e isso não é verdade, né? Que bom que a gente está no momento que, apesar da gente ter esse lado tão nefasto, né? E nefasto e autorizado, né? Vindo à tona, a gente também tem um outro lado que é muito bacana, que são dessas discussões pertinentes, e uma delas é a respeito da maternidade, né, tirando todo esse folclore que está em cima da maternidade, dizendo, não, cara, ser mãe é difícil pra caramba, tem dias que é uma merda, eu fui mãe e eu fiquei com depressão pós-parto, eu fui mãe e eu tô sobrecarregada, e uma série de outras coisas. Então, não, nós não nascemos com essa vontade, né? Isso não é inato, essa maternidade não é um desejo inato, ela é socialmente construída, né? E a gente respondeu a esse papel durante muito tempo porque também não havia muita saída. Agora, algumas saídas existem, né? E cada vez mais, né? Eu acho que ao mesmo tempo que existe todo esse lado perverso, né? E sobretudo no Brasil, também nos Estados Unidos, né? Essa perversidão vindo à tona e se sentindo autorizada a falar, autorizada a agir. A gente também tem um lado muito bom e é preciso olhar para esse lado, porque senão a gente enlouquece. A gente enlouquece se a gente olha só para a perversidade. É preciso também olhar para o lado bom, para todas essas pessoas, todos esses sujeitos que até então não tinham voz e que não pensavam as suas vidas, as suas questões, que estão podendo falar a respeito disso e que estão podendo falar com essa consciência crítica, né? A partir do momento que uma pessoa fala, a outra, né? Opa, peraí, isso também perpassa aqui a minha vida. Opa, isso aqui também aconteceu comigo. Opa, então eu não estou sozinha nessa história. Então eu não estou louca. Mas é isso. Eu acho que ainda falta, Ederson, uma coisa que é muito importante, que é a gente entender que quando um sistema não é bom para uma pessoa, ele acaba não sendo bom para todas, né? Em diferentes medidas. E aí eu faço um convite aos homens que estão nos ouvindo, que nos assistindo, que repensem, né? O que é ser homem? É um imaginário social, né? Então eu vou pegar essa característica, aquela outra, né? Simone de Beauvoir falou isso muitos anos atrás, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? A gente pode colocar essa mesma frase, não se nasce homem, torna-se homem. A gente se torna aquilo que a sociedade oferece para a gente, né? Aquilo que ela diz que a gente tem que ser. Então, eu faço esse convite para que a gente repense, né, as nossas... Eu tenho que repensar minha branquitude, eu tenho que repensar minha cisgênera, eu sempre me enrolo para falar essa palavra, mas a minha existência enquanto mulher cisgênera. Não vou te ajudar nessa. Mas essa, se você me ajudar, você vai travar a língua também. Ela é danada, essa palavra. E os homens têm que pensar o que é ser homem, né? Como é que se constitui. Eu indico um filme maravilhoso que se chama The Mask You Live In. Ele tem no YouTube, não sei se é possível assistir com legenda. Já ficou disponível na Netflix, enfim. Mas agora está no YouTube. É um documentário sobre a criação dos meninos nos Estados Unidos. É um documentário realizado por duas cineastas. E aí elas vão prescrutando ali como é que esses meninos são ensinados, né, a ser homens. E o quanto que isso também fere a existência deles, o quanto que isso nega opções a eles também. É um filme muito delicado, muito bonito e muito profundo sobre o ser homem. Eu acho que é esse o convite que tem que ficar, né? Vamos repensar o que nos constitui, os nossos privilégios, né? Eu, enquanto mulher branca, tenho que olhar para esse monte de privilégio que eu tenho por ser branca, né? Sei lá, talvez numa entrevista de emprego ou num trabalho que eu tenha feito como atriz, porque eu era atriz, né? Eu posso, né, por ser uma mulher branca, ter ficado com um papel em detrimento de uma mulher preta, num personagem para o qual a cor da pele não importava, né? Simplesmente porque uma figura branca é mais aceita pelo público. Ainda é, mas não vai ser mais assim. As coisas estão mudando e eu tenho muita esperança de que a gente tenha um futuro aí de mais equidade. Então fica o convite para a gente repensar, para os homens repensarem também o quanto que a liberdade deles está sendo tolhida por um sistema que diz que para ser homem você tem que ser assim, você tem que suportar a dor, você não pode chorar, você tem que ir lá falar com a mulher mesmo que você não esteja afim, você tem que pegar geral mesmo que você não esteja afim. E o desejo do não, né? Porque a gente fala do desejo pensando só no desejo do sim. Mas e se o cara não tiver afim de transar naquele dia, naquele momento que ele conheceu alguém?
tem alguma coisa errada com a masculinidade dele, ou ele simplesmente tem o direito de não estar afim num dia, né? Então, o sistema não é bom para ninguém, o machismo não é bom para ninguém, né? E os outros ismos aí a gente também pode levar para a nossa reflexão se eles são ou não são bons. E aí tem um negócio interessante, que é um livro que eu li, escrevi um artigo também, que chama A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch, um sociólogo americano. Olha, deve ter mais ou menos uns 3 anos que eu falo desse livro aqui. Porque ele foi tão marcante nesse entendimento, né, a partir de 95, que é publicado o livro, até hoje, como ele é tão atual, que é essa divisão de pautas, né? Não que as pautas não deveriam estarem divididas para que as pessoas consigam garantir os seus direitos individuais. Mas essa coisa do capital, desse movimento muito forte, que é entrar dentro de cada pauta, e dentro dessa pauta ele divide a pauta, e para cada pauta dividida ele ainda cria um mercado de consumo específico. Assim, é um negócio tão... Quando você começa a observar, ele é tão sutil que você tem muitos detalhes. Por exemplo, eu sou negro. Meu pai, ele foi capitão regente de um congado aqui em Nova Lima. Né? Eu estou pertinho de Belo Horizonte, em Nova Lima. E o congado, não sei se já teve acesso, você conhece, é chamado de marujada também aqui em Minas, que é uma manifestação cultural dos negros escravizados que aqui vivia, nas minas de ouro, por exemplo, em todo o estado de Minas Gerais, mas aqui especificamente ficou muito, muito, muito acentuado por causa da mineração. E nós temos aqui a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, que foi a forma que os pretos encontraram de conseguir manifestar a sua religiosidade. Então foi aquele sincretismo religioso, que foi casando um santo católico com um orixá e tal. E aí você vê, por exemplo, as pessoas se assumindo com aquela identidade, né? Mas, por exemplo, na celebração revolucionária, na primeira celebração revolucionária que tem, que é o congado, por exemplo, você não vê tantas pessoas. Então, essas pautas divididas, elas são chamadas de identitárias, mas elas não compõem uma identidade. E as pessoas não se enxergam dentro daquela identidade cultural. Não sei se eu estou me fazendo entender ou se eu estou complicando muito o meu raciocínio. Mas eu queria que você pensasse junto comigo, por exemplo, nessa questão dessa divisão de pautas, que eu acho que é importante. Por exemplo, no caso, já voltei no mineirismo. Vai ser um caos. Muito mineirinho, né? Um caos. No caso ato falho, né? No caso da diversidade sexual, eu tenho, por exemplo, aqui nós temos a Duda Salabert, que já esteve aqui no programa várias vezes, e ela fala claramente, falou assim, olha, o transexual tem uma expectativa de vida de 35 anos, é o menor IDH do planeta. Né? É o país que mais mata as pessoas por escolha de gênero, por diversidade de gênero, por escolher aquela opção sexual e tal. Não escolhi, né? Mas dentro daquela categoria, vamos dizer assim, como dizia o meu amigo Rodrigo da Cunha Pereira. Então, eu queria te perguntar assim, como é que a gente pensa essas pautas que hoje estão divididas, mas que faz parte de um bem comum? Como é que a gente consegue juntar tudo isso assim? E juntar também isso que está dividido dentro das pautas também, das pessoas dentro daquela própria categoria, não ter identidade entre a Zona Sul e a Zona Norte. Né? Porque tem muito sentimento ali envolvido que são iguais. Mas tem a questão capitalista que divide os públicos também, que não quero conviver com isso, eu sou chique, eu não sou cult. Sabe? Tem assim, o próprio capitalismo ele vai criando essas amarras dentro do próprio movimento. E cada vez que ele divide, ele, além de dividir, ele cria subgrupos, que cria mercado de consumo paralelo, dividido dentro das pautas e tal, e vai fazendo esse imbróglio todo e tal. Você já parou para pensar nisso? Como é que a gente vai fazer para juntar tudo isso?
Já parei, eu penso muito sobre isso. E eu não tenho uma opinião formada ainda, porque eu vejo prós e contras nessas subdivisões aí que vêm do capitalismo, mas que atendem também algumas especificidades existenciais. Eu acho que para o capitalismo é muito interessante, né? Quanto mais dividido, né? O famoso dividir e conquistar, né? Quanto mais divididos nós estamos, mais vulneráveis, né? À dominação, porque somos poucos, né? Quanto mais a gente se divide, somos menor em números, né? Por outro lado, se eu não olho para as especificidades do que é ser, por exemplo, uma mulher trans, lésbica, preta, periférica, eu também não contemplo tudo que a vida dela representa e tudo que a vida dela traz enquanto... Porque é diferente, né? Se eu estou falando de uma mulher que é trans, mas que é branca, que mora na Zona Sul e que foi aceita pela família e que vive, de repente, estuda num colégio mais alternativo e que recebe essa pessoa. Apesar dela ser trans, ela vai ter uma vivência muito diferente de uma trans preta da periferia, né? Então, eu acho que, por um lado, essas subdivisões fazem com que a gente consiga olhar para tudo aquilo que é particular da minha vivência, que é diferente da sua, que é diferente da dela, que é diferente da dele. E, por outro, elas nos fragilizam. Eu acho que o pulo do gato seria a gente contemplar as nossas diferenças, no entanto, caminharmos coletivamente enquanto luta, né? Enquanto resistência, enquanto um coletivo que está dizendo para o mundo: vocês vão me aceitar por bem ou por mal, né? E aí eu digo isso, né? Eu estava aqui falando que os homens também precisam pensar a sua masculinidade, os brancos precisam pensar a sua branquitude, né? Eu estava dizendo isso porque eu acho, sim, que quando um homem repensa sua masculinidade tóxica, sua construção social de masculinidade, de ser homem, ele vai descobrir também que está perdendo muito e que, se ele lutar por uma outra coisa, pode ser muito mais interessante, que pode ser bom para ele, né? Então, se eu, mulher, tô junto da luta antirracista, eu tô aqui, ó, eu tô 2 em 1 ali, tô combatendo uma questão social, que é a questão, né, de todos aqueles que estão a serviço, de todos aqueles que são recursos para somar forças, né? Mas eu preciso respeitar muito o que difere a minha vivência de pessoa branca da vivência de uma pessoa preta. Então, é por isso que eu não tenho uma opinião formada. É por isso que sempre que eu penso nesse assunto, e eu penso bastante nele, eu tendo a achar que as coisas precisam caminhar juntas. Até o momento que elas não precisem mais, né? Até o momento... Hoje eu vi um post de um colega falando: eu sonho com um futuro que seja agênero, mas enquanto ele não é real, que tal se a gente proibir homens que não sejam o pai na sala de parto? Que merda a gente ter que chegar, né, ao ponto de proibir um homem que não seja o pai na sala do parto, né? Que merda a gente não estar segura diante de uma equipe de médicos que tenha pessoas que se identificam com o gênero masculino, né? Isso é uma pena, isso é uma perda para a sociedade toda. Você está perdendo ali, né? Se a gente proíbe, você está perdendo ali cérebros, cientistas, né? Você está perdendo ali pessoas que pensam juntas, que somam saberes, né? Eu também sonho com um futuro que seja gênero, com um futuro que não dependa, que a cor da pele das pessoas não seja uma questão, que o gênero com o qual a pessoa se identifica não seja uma questão, né? Mas enquanto ele não chega, o que a gente pode fazer para tornar as nossas existências menos vulneráveis a essa violência? O que a gente pode fazer para aumentar um pouco essa expectativa de vida tão surrealmente baixa? Então, sei lá, então talvez a gente precise de cota para contratar pessoas trans, para que elas tenham condições de sair da marginalidade das ruas, que ainda é um local, né? Ainda é uma possibilidade de resistir financeiramente, né? De existir, de subsistir financeiramente, para a gente criar uma oportunidade dela passar a existir financeiramente e, com isso, poder providenciar sua própria segurança e poder ter trocas
com outras pessoas que vão passar a olhar para ela não como uma aberração, um ser diferente, mas como alguém com quem existe vários pontos de convergência, com quem a minha história, em muitos momentos, tem similaridades. Porque é isso, nós somos pessoas. A gente tem medos, né? A gente tem desejos, a gente estava falando disso, né? A gente tem coisas que nos tornam humanos, né? E se a gente tem a oportunidade de olhar mais para isso, eu acho que a gente passa a se permear. Muito bem, deixa eu fazer o último intervalo. Vou fazer o último intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está fazendo essa prosa super gostosa aqui com minha nova amiga Eleia. Quando eu for ao Rio de Janeiro, tem que encontrá-la, obviamente, né? Fazer programa presencial. Exatamente, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está voltando aqui com a parte final do programa. Estou muito feliz de proporcionar essa pauta tão importante, né? Que traz de fato de volta o Cultura Geral lá do seu primeiro ano, do seu primeiro semestre, né? E aí eu tenho que fazer uma saudação aqui ao Thales, que começou com a gente falando sobre esses temas e me ensinou demais, e eu acho que a gente tem que aprender ao longo do tempo, né? Eleia, para a gente encerrar, queria falar que eu estou muito feliz e muito honrado de ter você aqui, e queria falar também o seguinte, que um dos grandes parceiros do programa, que é o professor Fábio Belo, foi meu professor de Psicologia e Psicanálise na Faculdade de Direito, falava muito do capital simbólico, né, das pessoas, do Pierre Bourdieu, ou capital cultural, vamos dizer assim. Quando a gente fala de capital simbólico e capital cultural, a gente fala de um recorte diferente, como você tem dito ao longo da entrevista, que é as pessoas que têm essa possibilidade de ter esse capital simbólico e de ter essa realidade colocada para ela de uma forma mais sublime, vamos dizer assim, com menos sofrimento, né? Qual é a sua esperança para a gente melhorar o capital simbólico das pessoas que estão nas periferias e que precisam desse apoio, não só do Estado, mas também de pessoas como nós, que temos
Por exemplo, eu estou com a parte da mídia na mão, abrindo espaço, né? A gente, de certa forma, você escreveu o seu livro, e, de certa forma, a gente está trabalhando um pouco mais de capital simbólico para que essas pessoas também se sintam representadas nesses campos também, né? Como é que você se enxerga nisso e como é que a gente pode melhorar isso, abrindo um pouco mais de espaço e abrindo o coração? Eu vou voltar um pouquinho e sair um pouquinho da tua pergunta para depois retornar a ela. Que eu falei de capital cultural não tem muito tempo. Eu estava contando sobre o momento da minha pré-adolescência, quando eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque todas as minhas amigas tinham vontade de sair, de beijar na boca, de paquerar os meninos, e eu não tinha. Então, durante um tempo, eu acreditei que tinha alguma coisa errada comigo, né? Mas é porque na minha pré-adolescência, a gente ainda não tinha internet, e o meu capital cultural, ele era cis branco heteronormativo, né? Então eu não tinha acesso a nada que trouxesse uma outra possibilidade de existência. Então, se eu não sabia que existia, eu estava fora daquilo que estava ali no meu mundo, né? Então, eu tinha alguma coisa errada comigo, porque eu era diferente. Eu não tinha a mesma vontade das minhas amigas. Depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de acesso, já um pouco mais velha, também com a internet um pouco mais presente, né? Eu fui assistir alguns filmes, né? Sobre Festival Mix de cinema, por exemplo, né? E aí me deparei com retratos muito sofridos, né? Da vivência lésbica. Aí eu passei de achar que tinha alguma coisa errada comigo para achar que eu não ia ser feliz, porque também eu saio, né, de um retrato exclusivamente cis branco heteronormativo, né, onde tem mocinhos e princesas e os mocinhos salvando as mocinhas indefesas, para um recorte em que as mulheres lésbicas existem, se encontram, mas a vida delas é uma porcaria, sempre acaba de maneira muito trágica. E aí passei um tempo achando que eu não ia ser feliz. Só que a gente continua vivendo, né? Que bom que a gente continua vivendo, que bom que a gente continua no mundo. Porque a vida mostra que, apesar da violência, apesar das tragédias, né? E de toda essa suscetibilidade que algumas vidas aí encontram, né? E são suscetíveis, que bom que também existem outras coisas. Então, falando de capital cultural, acho que eu vivi um pouco na minha história, não a ausência de um capital cultural, né? Porque o capital cultural sempre existe, né? A questão é qual a variedade desse. É que nem eu pegar um cardápio de uma lanchonete e ter lá hambúrguer e cheeseburger. Então tem uma opção de um pão com carne, uma opção de um pão com carne e queijo. Mas eu não sei que existe um pão com carne e bacon, um pão com carne e ovo, um pão com carne e alface tomate, né? Aquelas opções não estão disponíveis para mim. Eu acho que quando a gente pensa em capital cultural, agora respondendo um pouco a tua pergunta, eu vejo que houve em algum momento uma perda assim de uma conexão com o capital cultural que é das camadas mais populares, né? Que é o samba, que é o carnaval, que é agora também o funk, mas ao mesmo tempo isso sempre sendo muito atacado, né? É claro que a gente tem que problematizar, né? A gente tem que problematizar as letras dos funks que são muito misóginas, por exemplo. Mas a gente também tem que reconhecer que não existem só funks misóginos, né? Que existe uma pessoa que foi palestrar em Harvard, aqui no Brasil, uma cantora que foi palestrar em Harvard, que é funkeira e que é da periferia. Então, o que eu sinto assim, que quando a gente perde a nossa identidade, né, é muito complicado, né? O movimento preto tá preocupado em recuperar a sua identidade, né? Isso é muito importante, isso é muito necessário. Por quê? A gente tem também uma invasão, né, de determinados grupos religiosos, né, ali, dizendo que isso não importa, que o que importa é aquele contexto cristão, né? Então a gente tem um ataque a religiões de matriz africana, a gente tem uma quebra intencional desses vínculos, uma fomentação do rompimento desses vínculos com a ancestralidade, com aquilo que te constitui, né? O samba hoje, o carnaval, né? Ele é um carnaval muito mais
da mídia, muito mais do show business do que Embranquecido, né? embranquecidíssimo, né? Embranquecidíssimo, né? Do que um carnaval raiz ali. Né? O quanto ele ainda está falando, né? Ainda fala, claro, estou sendo muito grosseira ao dizer que... Não estou nem dizendo que não, mas estou sendo grosseira na minha apresentação aqui desse tema como exemplo, né? Do carnaval como exemplo. Mas o quanto ele perdeu, né? Do popular mesmo, daquele dia a dia das pessoas que estão ali no fazer, para se tornar uma coisa que tem alguém que patrocina, que tem uma empresa que patrocina, que tem uma empresa que está ditando isso ou aquilo, que está dizendo quem é que vai ser a rainha de bateria, né? Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa em capital cultural, né, pensar em como o capitalismo está aí, né? A gente não vai derrubar, pelo menos não tão rápido, né? Talvez sim, em algum momento. Talvez essa não seja a intenção, né? Tipo assim, talvez não, né? Talvez transformá-lo para alguma coisa que possa ser, né, de fato, servir a todo mundo, né? Não só um grupo muito seleto. Mas é isso, né? Refazer esses vínculos e sim, também. Aí você fala assim, como é que a gente pode ajudar que tenha mais, né, que o capital cultural? E sim, né? Fazer com que o funk chegue na Zona Sul carioca e que a ópera chegue na favela da Zona Sul, sabe? Na favela da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso, é você possibilitar mais opções, né? Para que um garoto que nasceu na Rocinha possa escolher, por que não, ser saxofonista. E uma mulher que nasceu na Zona Sul, por que não querer escrever, se manifestar, né? Sei lá, colocar lá aquilo que ela leu nos livros acadêmicos em forma de funk, por que não, né? Eu acho que é isso, acho que a gente tem que ampliar e também sempre criticar aquilo que a gente está fazendo. Muito necessária a autocrítica enquanto indivíduo e a autocrítica enquanto coletivo, né? Tipo, se eu sou funkeira, como é que eu olho para isso aqui, enxergo os problemas e busco melhorar. É assim isso que eu vejo. Não é fácil, né? Mas eu acho possível. Muito bem. Gente, chegamos ao final desse papo super gostoso aqui com a Eleia. Eleia, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Você falou que estava honrado com a minha presença, mas eu que estou de estar aqui, na verdade. Obrigada. É emocionante. Eu acho que a gente precisa ter esse espírito, né? De amor, de ternura, de carinho, mas sobretudo de crítica, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, de crítica social. Trazer você aqui para poder falar disso, falar dessa categoria, com essa simpatia, né? Apesar de todas as agruras e todo o sofrimento que é imputado a todos nós, é muito importante. É mais que fundamental, até para ajudar na formação, na minha formação como comunicador, como jurista, como apresentador de programa, como servidor público que sou, trazer isso, de fato, para uma realidade fática, né? E eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ajudar a gente a comemorar 7 anos de Cultura Geral. Parabéns pelos 7 anos e obrigada também pelo carinho, pelo papo aqui, pela troca muito boa, muito rica. Gente, chegamos ao final agora de verdade, ficamos por aqui e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma pauta super bacana aqui no Cultura Geral, comemorando nesse mês de julho, 7 anos de programa. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.